Libera teu áudio, por favor. Sidney estava falando no fim da apresentação de Adriana sobre a formação dela. No currículo de Sidney tem duas palavras que eu não sei o significado, tá? Então ele vai precisar falar para a gente o significado de duas dessas palavras, falando de formação, tá? Agora a próxima palestra tem o tema Gestão do Tempo, um desafio do século XXI. Olha o currículo de Sidney. Diretor sócio de Tábua de Saber, que trabalha com desenvolvimento pessoal profissional. Mestre em Ciências de Motricidade pela USP. Depois você fala o que é. Ok. A especialização em Enneagrama. De novo, vai precisar explicar para a gente, tá? A especialização em jogos cooperativos, tá? Formação em meditação, facilitação de diálogo e construção de consenso pelo Palas Atenas. É um coach formado pela Academia de Coaching Integrativo e mentor formado pela ERIC Pessoas e Organizações. Tá? Tem mais, mas não temos tempo para ler o currículo tudo inteiro muito de todo bem. mundo. Falando em tempo, Cliff, cá entre nós, que ninguém está nos ouvindo, quando o currículo é meio extenso, via de regra é sinal que a pessoa já percorreu bastante. E as barbas brancas indicam que, na verdade, já percorri mesmo. Então, por isso que o currículo é extenso, já teve tempo de fazer bastante coisa. Pessoal, como é que vocês estão de energia aí? De 1 a 10, qual o nível de energia que vocês estão, por favor? 10. Se quiser digitar no chat, quiser falar, nível de energia de 1 a 10, como que vocês estão? Gritando 10. Lá para um 7. O que mais? 10, 9,5, 9, 8, 7, 8. Ah, tá bom, pô, a energia tá boa. Muito bem. Vocês devem ter levantado aí no breakzinho, se quiser dar uma espreguiçada. Porque agora vamos seguir uma lógica que eu gosto no meu trabalho, que eu vou partir de uma reflexão, de um convite para reflexão, o que eu chamo de provocação positiva. E depois vamos pôr a mão na massa, que é um caminho que eu gosto. A expressão que eu uso é organizar as ideias para organizar as ações. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para que vocês possam ver o PowerPoint. Veja se vocês estão vendo o PowerPoint, me dá um joinha aí. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos falar de gestão do tempo. Esse desafio que nós temos no século XXI. Eu adoro essa imagem, que parece que o relógio está se desintegrando e a pessoa, a moça, está ali diante dele, né? Numa atitude um pouco reflexiva, um pouco de observação, talvez não saber direito como lidar com isso, com essa metáfora do tempo estar se desintegrando, né? Nós vivemos isso atualmente. Nós vivemos essa situação. Como lidar com essa situação? E na tela, para quem não me conhece ainda, alguns aqui me conhecem, outros não. O Cliff fez uma leitura aí do meu currículo, não vou me estender nisso, não é o nosso foco. Só para tirar dúvida, Cliff, Enneagrama é um estudo de personalidades, eu tenho a formação, fiz a formação há mais de 10 anos. O Enneagrama classifica 9 tipos de personalidade. Então, aí está um pouco da minha trajetória, e essa foto eu tirei exatamente na mesa que eu estou agora, que é a minha mesa de trabalho, onde estão os meus livros, as minhas coisas, né? Eu tenho 32 anos de carreira, e toda ela dedicada na área de educação e de desenvolvimento de pessoas. É o que eu sempre fiz, é o que eu adoro fazer, é o que eu me vejo fazendo até que eu pare de trabalhar, não sei exatamente quando. Então, o meu olhar para as questões é um olhar educativo. Hoje, quando eu dou foco no coaching de negócios, é um olhar educativo.
como ajudar as pessoas a desenvolverem habilidades, o que eu chamo de habilidades empreendedoras. A gestão do tempo é uma delas, vamos falar sobre isso aqui. Eu adoro o trabalho desse autor, do Simon Sinek. Adoro esse livro que vai aparecer na tela. Se alguém não leu ainda, fortemente recomendo, comece pelo porquê. Nesse livro, o Simon nos apresenta o que ele chama de círculo dourado, que são esses 3 círculos que estão ali no canto direito superior, círculos concêntricos, o que, como e porquê. E ele destaca a importância do porquê. Por que você faz o que você faz? Por que você trabalha com o que você trabalha? Claro que o que é importante, o como. Quando eu penso em mim, o que eu faço? Eu ajudo pessoas a se desenvolverem. Como? Existe metodologia, existe processo, mas o porquê eu faço o que eu faço? Porque eu acredito em abundância. Ponto. Simples assim. Eu levei muito tempo para entender essa ideia, mas quando eu entendi essa ideia, ela caiu, não vou dizer que caiu a ficha, porque é uma expressão antiga, mas ela caiu como um meteoro. Eu acredito em abundância, em todos os sentidos. E eu adoro essa imagem que vai aparecer na tela, dessa menininha, porque, para mim, de muitas maneiras, a abundância está expressa nessa foto. A abundância material, a abundância em termos de energia, a abundância na postura, na autoconfiança, num sorriso muito discreto, mas muito convicto, né? Então me dá uma sensação de felicidade, abundância. Falar de gestão do tempo, ajudar pessoas a desenvolverem habilidades para fazerem boa gestão do tempo, tem tudo a ver com abundância, porque senão nós não conseguimos realizar o que nós queremos realizar. Nós ficamos amarrados simplesmente a um monte de tarefas, a um monte de obrigações, e nós não conseguimos fazer o que nós queremos fazer. Nossos projetos pessoais vão ficando sempre para depois, e isso é péssimo. Então, é por isso que eu trabalho com essas habilidades empreendedoras, para gerar abundância. E eu queria propor uma reflexão, como eu falei, uma provocação positiva, olhando esse famoso quadro do Salvador Dalí, o Persistência da Memória, e ele representa o tempo. E grande parte das minhas considerações sobre o tempo estão nesse quadro, estão presentes nessa imagem. O tempo que é fluido, os relógios parecem que estão se diluindo, um tempo que, matematicamente falando, é lógico, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, mas, ao mesmo tempo, e contraditório, parece ilógico. Nós estamos em setembro, por exemplo, e é assustador pensar nisso. O salto que nós demos esse ano. Então, esse tempo que, ao mesmo tempo, é matemático, é lógico, mas parece ilógico, é cíclico, isso também está no quadro, esse galho retorcido, meio seco, que sustenta, não sei se dá para ver o meu mouse, estou passando o mouse aqui, sustenta um dos relógios fluidos. E é um tempo externo e interno, e o Salvador Dalí flertava com essa ideia, até por ser muito apegado nas ideias do Freud, por exemplo. Qual é o tempo interno do que você está vivendo e qual é o tempo externo, que é o tempo do calendário, que é o tempo da sociedade. Às vezes o tempo interno e o tempo externo estão combinando, às vezes não estão. Então não é porque é carnaval que eu preciso estar felizão, não é porque é Réveillon que eu preciso estar super animado para curtir o Réveillon. Às vezes, o meu tempo interno não é o tempo do calendário. Fazer a gestão do tempo significa estar atento a isso também. O que eu quero fazer, como eu vou viver o meu tempo.
E, além de tudo, esse quadro me faz perceber que essa reflexão não é só do século XXI, embora eu tenha posto isso no título da palestra. Essa reflexão é atemporal, porque olha a data em que esse quadro foi pintado, 1931. Daqui a pouco vai fazer 100 anos que esse quadro foi pintado. E muitas das inquietações que nós vivemos com o tempo, o Salvador Dalí já percebia há 90 anos atrás. Então, qual é a nossa percepção de tempo? Essa é a provocação que eu trago, né? Se ela realmente tem uma fluidez, se ela é mais lógica ou menos lógica, se eu estou atento à ciclicidade do tempo, se o meu tempo interno está articulado, está dialogando com o tempo externo do calendário, da sociedade. Como você está vivendo o seu tempo? E vou trazer uma outra provocação positiva para aprofundar a nossa reflexão. Olha o que está na tela. Como você se sentiria se tivesse 86.400 dólares à sua disposição, nada fizesse com isso tudo e, ao final do dia, eles sumissem da sua mão? Qual seria a sensação que você teria se você passasse por essa experiência? 86.400 dólares, não fiz nada, não usei e eles sumiram. Provavelmente sentiria uma sensação de desperdício. Pois é, muitas vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia, porque nós temos 86.400 segundos por dia. Como nós estamos vivendo o nosso tempo? Como você está vivendo o tempo da sua vida? Está vivendo ou está sobrevivendo? E aí trago imagens para apimentar ainda um pouco mais essa reflexão. Está apagando incêndio o tempo todo? Como se fosse um bombeiro? Está com os cabelos em pé, tentando ser produtivo no sentido mais laboral do termo, fazer um zilhão de coisas e não consegue, e está nessa coisa doida que essa foto nos traz? Está que nem o Simpson, terminando a semana, babando no sofá, torcendo para o mundo terminar em barranco para você morrer encostado? Está conseguindo tempo para cuidar de si, como a Adriana acabou de nos trazer, ideias, boas práticas? Como você está vivendo o seu tempo? Você está realizando os teus projetos pessoais? E eu adoro essa foto com essa Kombi. É outra foto que me traz a ideia da abundância, do mar, do azul do céu, das palmeiras, da praia. E essa foto aqui representa esse convite. Você está olhando para os teus projetos de vida como um todo, para as viagens que você quer fazer, para os cursos que você quer fazer. E a Andréa falou de inglês antes do intervalo de almoço. Do tempo que você quer ter para si, para aprender coisas, aprender a surfar, por exemplo, aprender a cozinhar, aprender a nadar, se não sabe nadar. Como você está vivendo o seu tempo? Porque não faz o menor sentido falar de gestão do tempo se nós não olharmos para essa reflexão primeiro. Nós mecanizaríamos a gestão do tempo, e esse é o pior caminho que você pode seguir. Gestão do tempo não é algo que possa ser mecanizado. Tem que ser pensado, tem que ser ponderado, tem que ser analisado. Porque nós temos todos muitos papéis sociais. Você é pai, você é mãe, você é empregado, você é dono do seu negócio, você é síndico, você tem uma função na sua igreja, muitos papéis sociais. Em todos eles, responsabilidades correlacionadas. Muitas agendas para dar conta. Além dos projetos pessoais, dos teus sonhos, a foto da Kombi que nós olhamos agora, e o reloginho correndo 86.400 segundos todo santo dia. Para dar conta disso tudo,
Aí sim, vamos falar de gestão do tempo. E eu vou trazer uma definição que eu adoro. Gestão do tempo é essa competência para organizar o ritmo da vida. Vou repetir. Gestão do tempo como uma competência para organizar o ritmo da vida. Como eu organizo o ritmo da vida para eu dar conta de tudo que eu preciso fazer e ainda conseguir o tempo, conseguir viver os meus projetos pessoais, quaisquer que sejam, cada um vai ter os seus. De viajar, de estudar, de estar com a família, de não fazer nada, de ir para a praia, quaisquer que sejam os seus projetos pessoais. Isso é gestão do tempo. Muitas pessoas me pedem ferramenta nos processos de coaching. Sidney, me dá uma ferramenta. Para que você quer uma ferramenta se você não sabe o que você vai fazer com o tempo que você vai alcançar, que você vai supostamente encontrar ao usar a ferramenta? Vamos discutir antes prioridades. Vou passar uma tela e depois eu volto aqui. Vamos antes discutir prioridades. Quando você entender a prioridade, aí você vai para a ferramenta. Quando tiver claro o que você vai fazer com esse tempo que você quer encontrar no seu dia a dia corrido, aí você vai para a ferramenta. Porque senão você está atropelando, você está saindo do ritmo, e é por isso que está essa foto aí. Sair do ritmo significa que tem coisas na tua vida que estão ocupando mais espaço do que talvez devessem. Entendeu? E quando eu penso na analogia da orquestra, então tem instrumento tocando mais do que deve e tem instrumento que não está tocando. A orquestra não vai fazer boa música. Está atravessando o ritmo. Imagina aquele moço ali do violino, esses aqui, ó, tocando desesperadoramente o violino, e o cara lá no fundo, lá do trombone, não tocando, ou vice-versa. Vai ficando uma coisa estranha. É uma área da vida que está ocupando o espaço da outra. E eu não estou falando que é fácil, eu sei que é bem difícil. Eu também lido com essa dificuldade, mas o convite aqui é como que eu faço boa música no meu dia a dia. Como que eu organizo os meus compromissos como uma grande orquestra para que eles toquem uma música afinada, que tem equilíbrio. O caminho é definir prioridades. E eu já pus no chat, olha lá, já pus no chat, tem a ferramenta que a gente vai trabalhar. Claro que aqui de uma forma bastante ligeira, por conta do nosso tempo, mas já o suficiente para gerar excelentes reflexões. Então, abre a ferramenta que está no chat. Exatamente, Rose, é uma questão de treino e de exercício diário. Exatamente como os músicos de uma grande orquestra. Os caras treinam muito para fazer boa música. Gestão do tempo como essa competência que tem que ser treinada, mas treinada depois que você entendeu qual é a prioridade. Então, eu vou explicar a ferramenta, vou levar uns 5 minutos para isso, e o convite na sequência é que vocês preencham a ferramenta. Então, como é a ferramenta? Essa matriz de prioridades eu mesmo desenvolvi, eu aplico com os meus coaches, com os meus clientes, né? Vocês vão, como certamente não vai dar para imprimir a ferramenta agora, sugiro que vocês façam no papel. E depois, se você quiser, imprime e faz bonitinho na ferramenta. Eu vou explicar a ferramenta para vocês entenderem. Existe esse primeiro círculo, que está na página 2 do PDF, que está lá no chat. Nesse primeiro círculo tem 8 áreas da vida. A área de amigos. Você está dando atenção para as tuas amizades, para o teu círculo social. Tem a área de espiritualidade, que é mais do que religião, engloba a religião. É uma prioridade olhar para a tua espiritualidade, cuidar disso nesse momento. Tem a área de estudos, que podem ser os estudos formais, faculdade, por exemplo, pós, ou pode ser estudo no sentido mais amplo, um curso de idiomas, por exemplo. Tem a área de família, que é a tua família de origem, está convivendo com eles, como é que está a relação com a família, pais, avós, irmãos, tal, tios, primos.
Tem a área de finanças. Como é que está essa área na tua vida? Ela está bagunçada? Não está. Tem a área de saúde. Está conseguindo dar atenção para a saúde, no sentido mais amplo, exames médicos, atividade física, exercício, saúde mental. Tem área de trabalho, e aí a carreira. Como está a atenção com o teu trabalho. E tem a área de vida afetiva, e aí sim estamos falando quem é casado, o cônjuge, a parceira, o parceiro, quem está namorando, ou se está sozinho, mas está tudo bem em relação a isso, está bem resolvido em relação a isso. O primeiro passo da matriz de prioridades é você olhar para essas 8 áreas e você escolher uma que você entende que nesse momento da tua vida, estamos indo para meio de setembro de 2021, nesse momento, essa área demanda mais atenção sua. Porque você não está satisfeito com a condição atual, ou porque você entende que se melhorar nessa área vai gerar impacto positivo nas demais. Então, o primeiro passo da matriz, escolha uma área. Se você está fazendo isso aí numa folha de sulfite, num caderno, escreve, a minha prioridade é a área da vida do estudo, ou da família, ou da vida afetiva. Que área você está escolhendo para você colocar atenção, colocar energia? Vou parar de compartilhar aqui só para olhar o rostinho de vocês e perguntar se até aqui a reflexão fez sentido, as provocações que eu fiz para abrir fizeram sentido, e se está fácil escolher uma área da matriz de prioridades. Palavra aberta. Está fazendo sentido? Entendi, está fazendo sentido sim, viu? E até, foi na palestra da Daiane, ela colocou alguns ali para ver qual nota você dá ali sobre trabalho, estudo, família. Perfeito. E eu percebi assim, que uma nota bem baixa que estava entre os amigos. Porque eu tô com esse tempo também que eu tô parado aqui, tô mais dentro da casa agora, eu não tô dando atenção nenhuma para amigos, não tô conversando muito, não saio, não estou saindo. Então eu vejo que é uma área importante. Até enquanto tá acontecendo aqui, um amigo me chamou aqui no meu outro computador perguntando como é que eu estava, eu ainda não respondi. Eu estava fazendo as coisas, eu falei, olha só que coisa. Provavelmente, Giovanni, para você, a área de amigos é uma área importante para você olhar. A Ana Cecília pôs ali no chat, se é para escolher a que estamos mais olhando no momento ou a que mais precisaríamos estar cuidando mais. As duas coisas podem ser convergentes, Ana. A minha provocação é: que área você acredita que, se você puser mais energia, ela causa impacto positivo nas outras? Ou, uma outra possibilidade, uma área que você simplesmente escolhe dedicar mais atenção, mais energia, porque você olha para essa área da vida e ela não está legal. Escolheu uma. E aí, vocês vão ver no PDF da ferramenta, aí viria a página seguinte, a terceira página da ferramenta. Eu vou voltar a compartilhar aqui, para poder mostrar na tela. Para cada área da vida, vão se abrir 3 possibilidades, 3 sugestões, que podem ser exemplos, e um quarto espaço para você completar algo que você queira. Tá? Natália está pondo no chat que não consegue escolher somente uma. Natália, cuidado com isso, porque ter 2, 3, 4 prioridades, a pergunta que surge inevitável é: mas se eu tenho várias prioridades, qual é a prioridade entre as prioridades? E muita gente comete esse erro, tá? É que nem aquele cara do circo que tem o pratinho que gira, sabe? Se você abrir muitos pratinhos girando, é um problema, porque como é que você vai deixar todos eles girando? Então, na página seguinte da ferramenta, vão surgir, para cada área, vão surgir exemplos.
Vou pegar, por exemplo, o campo de amigos, que é esse aqui de cima. Estou passando o mouse aqui, ó. Faz de conta que você escolheu, como o Giovanni, a questão dos amigos. Puxa, essa é uma área que está me incomodando, eu preciso olhar para isso com mais carinho. Você vai ver que tem 3 sugestões, tem 3 exemplos. Talvez eu precise retomar contatos com amigos que eu não falo faz muito tempo. Talvez eu precise conhecer novos amigos. Talvez, né, seja o ponto de ampliar o meu leque de novas amizades. Talvez eu precise até conviver mais. Um desses exemplos encaixa para você? Tem um espaço aqui, ó, todas as áreas têm um espaço, tem um espaço aqui para você preencher com algo que você queira. De repente, essas 3 sugestões não têm nada a ver. Sidney, o meu lance com amigos é outro. Então, escreve lá. E essa lógica está presente nos 8 campos da ferramenta. Tem sempre 3 exemplos, sugestões, e um 4º espaço aqui para você preencher. Então, se concentre nisso um pouquinho agora. Olhando para a tua matriz, escolher uma área, um foco de atenção. O que você vai fazer na página 3, nessa página que está na tela, é um foco de atenção. A Tânia escreveu que prioridade não tem plural. Uma boa consideração, Tânia. Porque, de fato, 2 prioridades ou 3, você já não sabe qual é a prioridade mesmo. Aqui está no plural também, aqui na ferramenta, como uma provocação. Que são 8 áreas. Eu vou deixar o slide na tela para vocês verem os exemplos. Estou aqui imaginando que a maioria ainda não abriu o PDF que eu compartilhei no chat. Você pode abrir depois, imprime se quiser. Então, trabalhe um pouco, se concentre um pouco na tua matriz de prioridades agora em cima desse exemplo que está na tela. E a palavra está aberta. Vamos lá, gostaria de ouvi-los, ouvir alguns de vocês. Tem bastante gente que ainda não falou, aproveita. Aproveita. Conseguiu escolher uma área da vida? Conseguiu escolher um foco de atenção? Cirilo, eu vejo esse ponto dos amigos, que é realmente como que está ali, basicamente, se você for definir aquelas 3, retomar contatos, conhecer novos, conviver mais, é também relacionado a realizar a manutenção dessas relações, é não deixar que elas se enferrujem. Sim, que para mim é um ponto importante para isso. Perfeito. Estou vendo o chat aqui, a Melina pôs saúde, Marisol também preencheu, saúde, fazer mais atividade física. Ó, que legal, quando você escolhe a área da vida e quando você escolhe um foco, você está estabelecendo uma prioridade. Desse momento em diante, aí sim, vamos para um campo da ação. E aí a ferramenta, um aplicativo, pode te ajudar muito. Porque, do contrário, é o que eu comentei antes, é querer a ferramenta, mas sem saber direito o que vai fazer com o tempo que supostamente a ferramenta vai te propiciar. E isso pode ser um problemaço, porque cria uma dinâmica que é você correndo atrás de você mesmo. Sabe aqueles cachorros que ficam girando atrás do rabo? Eu quero mais tempo, e esse tempo a mais eu não sei o que faço, então é o que eu chamo de estar ocupado e não produtivo nesse sentido. O produtivo dá conta do que ele precisa e quer fazer. Trabalhei, cumpri as obrigações com a família, com a comunidade, na minha igreja, tal, mas eu consegui também viver os meus projetos pessoais. Isso para mim é ser produtivo. Senão, se eu estou apenas ocupado, eu faço um zilhão de coisas. E chego na sexta-feira à noite, olho para a semana e falo, mas o que eu fiz mesmo de importante para mim, para o meu trabalho, para a minha realização? E eu não sei responder.
eu fico em dúvida, é um sinal de que eu não fui produtivo, fui simplesmente ocupado. Fazer gestão do tempo, como eu vejo algumas pessoas fazendo, para mim não faz sentido, porque é usar ferramenta, é usar aplicativo, tal, para estar cada vez mais ocupado. Para mim não faz sentido. Eu não quero ser uma pessoa ocupada, quero ser uma pessoa produtiva, que faço o que eu preciso e também consigo fazer o que eu quero. Esse é o desafio. Vou parar de compartilhar aqui, quero olhar um pouquinho para o rostinho de vocês. Vamos lá, quem mais? Pouca gente pôs no chat. Caiu alguma ficha? Ô, Sidney, Como eu abri aqui sua ferramenta, que ela tem bastante detalhe. Daí você falou para escolher uma coisa de cada vez para dar prioridade, né? Sim. Como que eu consigo aplicar a ferramenta para não perder o foco num primeiro momento? Por exemplo, eu posso, de tempos em tempos, ir dando uma olhada e trocando a prioridade para ver se eu consigo pegar a ideia do dia a dia dela. Rose, você tocou num ponto chave. Obrigado por isso, que eu ia mesmo falar. A prioridade muda. E muda muitas vezes rápido. Pode ser que você estabeleça uma prioridade agora, sábado, e antes do final de setembro, você já possa escolher uma outra. É que é uma coisa que eu sinto que me atrapalha muito na produtividade. Que eu tenho uma dificuldade de foco. Na verdade, eu acho que eu tenho TDAH, porque tem horas que eu tenho um super foco, aí quando eu estou no super foco, eu vou. Só que eu abandono outras coisas que eu também preciso, aí vem a procrastinação. E aí, eu quero ver um jeito assim que eu consiga absorver aos pouquinhos para ver se funciona. Rose, ó, eu garanto para você que nesta sala aqui só você tem esse problema, mais ninguém. Ai, que bom, me senti... Inclusive eu, mais ninguém tem esse problema aqui, só você. Assim, ó, quando eu falo de prioridade, eu vou dar um exemplo simples. Faz de conta que você escolheu como prioridade, olhando lá para matriz, no campo da amizade, volto na área da vida de amigos. E aí você escolheu, puxa, eu preciso retomar contato com 2 amigos que eu não falo há um tempão. E eu não tenho nem mais o telefone deles, o WhatsApp. Aí, essa semana que entra, você vai atrás disso. Quem é amigo em comum que eu preciso, de repente, mandar mensagem no Facebook, no Messenger, para conseguir o contato do outro? Chegou na sexta-feira que vem, faz de conta, você conseguiu o WhatsApp, você mandou um WhatsApp, você falou com a pessoa por telefone. Bingo! Essa prioridade já não está na fila. Porque você já fez o que você se propôs fazer. Você já retomou o contato. Vai rodar a prioridade. Vou dar um outro exemplo no campo de estudos. Eu vou começar um curso de inglês com a Andréia semana que vem. Você tem que ligar para ela e ver como é que funciona, Andréia, tal, como é que é, as aulas. Começou o curso, a fila andou, essa prioridade não está mais na fila. Hoje em dia, pela dinâmica que nós temos, não vou dizer a maioria, mas uma grande parte das prioridades sai da fila muito rápido, desde que a gente faça a fila de prioridades andar. O problema é que a fila não anda, porque cada um de nós enfrenta dificuldade para fazer a fila andar. Fora os imprevistos, né? Que são Fora os imprevistos. Então, claro, vai ter prioridades que vão demandar tempo. Sidney, eu quero mudar de emprego. Não aguento mais o meu atual emprego. É evidente que provavelmente não vai ser na segunda-feira agora. Talvez leve 1 mês, talvez leve 6 meses. Mas quando você estabelece a prioridade, o que você está falando para você mesmo, você mesma? Eu preciso olhar para isso agora com atenção, com energia, senão não vai acontecer. E olhar para isso é estar o tempo inteiro
E aí vem uma outra provocação positiva que eu gosto de trabalhar com os meus clientes, com os meus coaches, que eu chamo de próximo passo. Qual é o próximo passo? Eu quero mudar de emprego. Qual é o próximo passo? Você vai falar com quem essa semana? Como é que está o teu LinkedIn? Você tem feito reunião com possíveis formadores de opinião, pessoas que podem te ajudar a se recolocar? Qual é o próximo passo? Que é o próximo passo que vai fazer a tua fila de prioridade andar. Se você não tem próximo passo, você fica só no campo da ideia. Ah, eu preciso, eu quero, puxa. É aquele exemplo lá que a Andréa citou, do meu conhecido, que sonha conhecer Portugal. Mas nunca tem próximo passo. Tirou o passaporte? Não. Começou a juntar dinheiro? Não. Já assuntou um roteiro turístico? Não. Está só no campo da ideia, do sonho. Não vai acontecer. Então, é necessário ter um cuidado para ter esse monitoramento, que é o tal do próximo passo. Ana Célia, diga. Você não acha que agora, com tanta informação, WhatsApp, LinkedIn, Facebook, a gente se distrai com mais facilidade até das... Parece que você tem muita coisa, porque você começa a fazer uma coisa, alguém te chama no LinkedIn, você olha um WhatsApp, e as crianças são assim também, eu vejo isso na escola, é muita informação. Como é que a gente lida com isso? É por isso que o propósito, Ana, é fundamental. E é por isso que lá na ferramenta do Smart, que a Andrea trouxe, que eu até fiz esse breve comentário no final da manhã, da letra R do Smart, que é o relevante. Por que que você está se propondo fazer determinada ação? Qual a importância para você? Porque se isso está claro, as chances de você não perder o foco aumentam muito. Porque é você mesma falando para você mesma. Isso é importante para mim por conta disso, 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 disso. Eu quero. Via de regra, uma das questões que nos atrapalha é que não temos isso muito claro. Por que eu vou fazer inglês? Porque o mercado exige? Não tem um significado. Não vai rolar. Por que eu vou fazer uma viagem? Porque me disseram que lá é bonito? Ok, lá é bonito, mas tem zilhões de locais bonitos. Não vai rolar. Se não tiver claro o significado, o motivo para a ação, a motivação, não vai acontecer. Não é prioridade. Então, a dinâmica, de novo, antes de ir para a ação, é entender por que você quer ir para a ação, por que aquilo é importante para você. Porque, de fato, nós somos bombardeados. Isso aqui é uma maravilha. E, ao mesmo tempo, é infernal. Porque, se deixar, aqui vai um tempo absurdo todos os dias. Então, nós temos muitas distrações. Esse é um dificultador. O exercício do foco, da disciplina, podemos usar um monte de termos. Qual é o combustível para a disciplina, para foco? É a relevância, o significado pessoal, é o propósito. Eu sei porque eu quero fazer tal coisa. Se eu digo para mim mesmo, eu quero aprender inglês porque eu cansei de assistir filme com legenda e eu quero muito, eu começo a me dar um motivo para a ação, começo a me dar tá alinhado com a minha intenção, com o meu significado. Não é o mercado falando o que eu preciso fazer porque eu preciso fazer. Se eu quero perder 10 quilos porque eu não quero repetir, me sentir péssimo, como eu me senti no verão passado, quando fui para a praia com uma puta de uma barriga que chegava 2 minutos antes, sou eu falando para mim mesmo. Não é o meu médico falando, você tem que perder peso. Porque o médico falando, não está claro o meu significado, não tem relevância, não está alinhado com o meu propósito. Sidney. Eu. Karina. Diga. Eu sempre uso essa... Nunca fiz uma correlação entre isso, mas eu sempre uso essa mesma explicação para os meus clientes para a rede social.
Então, assim, não adianta você saber que você precisa ir para o digital. Você tem que saber por que você está indo. Tem que ter um propósito, tem que estar muito claro que todos os dias você vai acordar, fazer vídeo, e que aquilo vai fazer parte da sua rotina. Né? Senão não vai fazer sentido. Vai lá, vai fazer 2, 3 dias e não vai fazer mais, porque cansa, porque dá trabalho, porque ocupa tempo. Então, eu nunca pensei em produtividade com isso, mas faz todo sentido. Faz, porque... Fica a dica aí, então, também, tá, gente? Exatamente. E eu vou até voltar na tela, porque a fala da Ana Célia tem muito a ver com isso. Eu vou voltar na tela que a gente estava aqui, ó, esta aqui, ó. Nós temos muitos papéis sociais, muitos compromissos, muitas agendas. E aonde ficam os nossos projetos pessoais? Se nunca for prioridade isso aqui, nunca vai acontecer. E muitas vezes tem que falar não mesmo. E é difícil para Dedéu. Eu não vou fazer isso, porque não está alinhado com o meu propósito nesse momento. Muito obrigado o convite para participar de uma live, mas não dá, nesse momento não dá. Né? A gestão do tempo, vou repetir aquela definição que eu gosto muito. Eu até escrevo aqui. Essa competência para organizar o ritmo da vida. Aí vai outra provocação. Quem é que está sendo o maestro da tua orquestra? É você ou são os outros? Diga, não precisa nem levantar a mão, é só falar. Não, até pensar que as pessoas que estão aqui tiram um sábado para falar sobre esse assunto. Sim. Então, você conseguiu um tempo de fim de semana para aumentar seu conhecimento, seu autodesenvolvimento. Né? Quando você escolhe estar aqui no sábado para investir em você, você está sendo o maestro da tua orquestra. É o que eu chamo de ser líder de si mesmo. Isso é estabelecer prioridades. A Ana Cecília cometeu um sincericídio ali no chat. Ana, se o teu maestro da tua orquestra são os teus clientes, cuidado. Meu objetivo é me tornar minha própria Perfeito. maestra. Claro que os clientes são importantíssimos, mas cuidado, porque cliente pode atravessar o samba, o teu samba. É facinho acontecer também. Então, claro, vai lidar com cuidado, porque o cliente pode ir embora. Ok, a gente sabe como é que funciona. Mas a batuta da orquestra tem que estar contigo. É provável que alguns de vocês tivessem convites para fazer outras coisas hoje. Eu acho assim que o dizer não é o maior desafio e muitas vezes quando você diz não, você está dizendo sim para você. Sim. Então tem coisas que passam pela nossa vida e que assim, a gente sabe que tem que dizer não, não diz não, para depois se arrepender pelo sim que você disse. E tem muitas opções, e tem opções boas como tem opções ruins. Às vezes surge uma super oportunidade, mas aquela super oportunidade, naquele momento, você não quer, não é para você. Eu estou dizendo isso porque, assim, quando eu deixei de trabalhar nas multinacionais, eu recebi uma super oferta de trabalho uma semana depois que eu saí. Olha, André, eu sei que você foi uma super secretária em tal empresa, que você saiu da empresa, quero te oferecer um emprego, ia ganhar o dobro do que eu ganhava na empresa anterior. Eu falei, não, obrigada, te agradeço muito seu interesse, porém eu não saí da empresa porque eu queria outro emprego, eu saí da empresa porque eu queria dedicar meu tempo ao meu negócio. Gente, doeu meu estômago, porque até hoje eu não tiro o Prolabore que eu ia ganhar lá. Só que assim, eu sabia o que eu queria. A minha prioridade era investir no meu negócio. Então, assim, é saber dizer não quando é para dizer não. Perfeito. Justamente ciente que não é fácil, que essa mudança não é fácil, que os exemplos que estão na matriz são exemplos super simples. Porque esses processos de mudança, quanto mais simples forem, melhor.
eu vou exercitar, começar a assumir a condição de maestro da minha orquestra, estabelecendo prioridades simples, mas importantes para mim. Vou voltar mais uma vez no exemplo que o Giovanni trouxe. Essa semana eu vou retomar contato com um amigo que eu não falo, sei lá, quantos zilhões de anos. Exercita essa definição de prioridade, você mesmo com você mesmo, com pequenos gestos, com pequenas, né, atitudes. Porque não é começando de forma mirabolante que você facilita um processo de mudança. Essa é uma outra questão, que nem está no nosso escopo aqui, mas, né, se estamos falando de aprender novas habilidades, estamos falando de mudança. E as pessoas se empolgam e colocam um caminhão de coisas para fazer, e não rola. Você não pede para uma criança que está aprendendo a andar, filho, corre aí, dá 2 piruetas e volta correndo. Não tem habilidade para isso. Nós aprendemos passo a passo, nós esquecemos disso. Se você está exercitando isso, puxa, eu vou escolher as minhas prioridades. Se está exercitando isso, porque ainda não está seguro, não está fortalecido nessa habilidade, vai para o simples, vai para o passo a passo. Começa com coisas menores. Né? Um dos problemas das velhas promessas de ano novo é que as pessoas prometem um caminhão de coisa. Esse ano eu vou perder 10 quilos, vou fazer uma viagem bacana, vou arranjar um novo namorado e vou. Não vai nada. É muita frente, é muito prato para dar conta. Escolhe o primeiro, se concentra no primeiro. Quando você conseguir o primeiro, isso aumenta a tua autoconfiança. Pô, legal, consegui um. Aí escolhe o segundo. Quando você conseguir o segundo, aumentou a autoconfiança. Olha, consegui de novo. É assim que funciona. Nós estamos chegando aqui quase nos finalmente do meu tempo. Quero perguntar como é que vocês estão aí, que vocês estão com uma cara meio assustada. Tem alguns de vocês com uma cara meio assustada aí, gente. Feedbacks, por favor. Contribuições. É assustador, Sidney, porque a gente fica esperando uma resposta, tipo, vai que o Sidney, com toda a formação, tem uma palavra que eu vou pensar na palavra e vou resolver tudo. Não se iluda. A palavra, Rose, a palavra é simples. Qual é o próximo passo? Começa pelo próximo passo. É um choque de realidade, né? Escolhe um daqueles elementos da matriz e exercita essa semana. Quando você conseguir, isso, primeiro, vai aumentar a tua autoconfiança. Puxa, consegui estabelecer uma prioridade e cumprir. E segundo, observa o como você fez. Como você fez. E é uma questão de rotina, né? Eu lembro quando eu fiz processo de coach com a Inês Carrasco, lá no começo de 2019, ela vai lembrar, eu estava tão perdida. E ela me passou tudo que ela passou, eu faço até hoje. Quando eu sinto que eu estou desalinhada, eu volto para o básico. Eu tenho aqui meu caderninho, Inês, já até troquei de caderno. E agora você falando, eu falei, gente, eu preciso de novo. Eu tenho aqui um painel, ó, tá cheio das anotações da semana. Tô vendo lá. E eu tô fazendo uma formação de produtividade, então assim, você fica todo dia, aí vai chegar uma hora que parece que tá natural. E eu espero que eu chegue nisso, porque foi assim quando eu voltei para academia. E aí hoje o pessoal, nossa, como você é disciplinado. Eu falei, não, gente, eu não sou, eu só fico todo dia lembrando que eu tenho que lembrar o que eu tenho que comer. Mas, ó, cuidado com muitas ideias. Lembra? Escolhe uma. Erro clássico. Eu vou perder 10 quilos. Ah, não, demora. Eu vou perder 500 gramas. Depois eu vou perder mais 500. Começa no passo a passo. Quando a pessoa se lança um caminhão de desafios, não vai dar conta. É o que você falou. Ninguém em sã consciência que está sedentário há não sei quantos anos fala daqui a 2 meses eu vou correr a São Silvestre. Não vai. Não, e é a questão do porquê, que, como você disse, né? Não adianta fazer por fazer. Tem que ter realmente uma então, razão.
Perfeito. Para nós fecharmos aqui, que eu não quero queimar o tempo da próxima palestrante. Exercita a matriz de prioridades. Escolhe algo que você consegue fazer esta semana, algo simples. Trabalhe essa tua autoconfiança e observa, puxa, eu consegui. O que eu fiz para conseguir? A resposta costuma ser mais simples do que parece. Quando estabelecer a matriz, quando você tiver a prioridade, aí você vai para a ferramenta. Ir para a ferramenta sem ter a prioridade não funciona, é correr atrás do rabo. Diga, Ana, você levantou a mão? Eu fiz uma coisa que me ajudou bastante. Eu me coloquei num centro e coloquei todos os projetos que eu tenho, que eu fui convidada ou que eu estou desenvolvendo agora, né? Alguns deles eu percebi que não ia dar certo. Eu tirei e falei, esses daqui eu risquei. E os que eu foquei, eu fiz uma lista. Eu começo o meu dia com uma lista de coisas que eu tenho a cumprir, pelo menos. E aí eu vou ticando no momento que eu vou me organizando com essa lista. É assim que eu faço o meu dia mais produtivo, né? Mas no começo eu tinha tantos projetos que eu não conseguia saber para onde eu ia me organizar. Então eu me coloquei um design thinking. Me desenhei no meio, e aí quais são as propostas para poder escolher. E aí eu fiz. E aí vai ser muito útil a matriz que você acabou de dividir conosco, porque aí sim ainda tem mais espaço para colocar as prioridades. Perfeito. Para fechar aqui, eu vou só abrir aqui a minha tela final. Está o meu site novo aí, eu vou pôr no chat também. Eu estou todo bobo com o meu site, porque ele é novo, tá? Então, entra lá no site de novo, lá no site novo depois, tem a minha página de cursos, enfim, tem os meus contatos. Para fechar aqui, lembra da abundância. O que você quer é abundância na tua vida, pode ser saúde, amizade, dinheiro, conhecimento. O que você busca na tua vida é abundância. Provavelmente também tem a ver com a questão financeira. Vai dar atenção para os teus projetos, quaisquer que sejam, que era a foto da Kombi, e assume a batuta da tua orquestra. Você é o maestro, não podem ser outras pessoas, senão o samba atravessa. Basicamente é isso, gente. 16 horas em Brasília, pontualíssimo. Podemos fazer um break? 5 minutinhos. Obrigado.